Bom, agora de manhã eu quero tratar com vocês sobre a estratégia da Javanice. E para isso eu quero tomar o livro dos Juízes, no capítulo 6. Vamos deixar aberto aí o livro dos Juízes, no capítulo 6. Que é a visão estratégica da Javanice, que nós somos rosto e memória de Pentecostes, e nos organizamos, enquanto corrente de graça, nos organizamos na Diocese de Pouso Alegre como uma rede de comunidades. Esse é o modelo nosso. O livro dos Juízes, capítulo 6. Hoje em dia, se fôssemos escrever o livro dos Juízes, a gente escrever livro do VAR. Porque juiz hoje não vai mais nada, então é o VAR. O livro do VAR, capítulo 6. Bom, deixa aberto aí. Bom falar sobre ele. Então, a estratégia que nós temos na Diocese é formar essa rede de comunidades. Essa ideia de rede de comunidades é interessante, né? Como é que Deus é Deus mesmo, né? E não tem outro jeito. Nós estamos falando de rede de comunidades, de pequenas comunidades, de comunidades nas casas, de pequenos grupos nas casas, já faz pelo menos 30 anos. 30 e poucos anos que nós estamos falando isso. Agora, recentemente, no último reunião da CNBB, o documento de Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil fala de pequenos grupos nas casas. O último Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil fala de rede de comunidades. É da igreja, O Espírito Santo sopra na igreja. De vez em quando sopra também na CNBB. Então, eu quero falar com vocês sobre essa estratégia da comunidade javanice de ser uma rede de comunidade. O livro dos Juízes, eu quero falar do contexto do livro dos Juízes, porque é o contexto que nós vivemos. O livro dos Juízes narra um período da história de Israel, quando não existia ainda o reino. Nós conhecemos a história. Israel estava no Egito, cativeiro do Egito, foram para lá numa época de fome, quando José era o vice-rei do Egito, os judeus foram para lá, ficaram por lá, se multiplicaram, e porque se multiplicaram, um faraó que não conhecia José acabou subjugando os judeus, que eram numerosos, e submetendo os judeus a uma servidão, a um trabalho obrigado. Embora eles tivessem uma certa autonomia de possuir suas ferramentas, seus animais, eles eram obrigados ao trabalho e tudo aquilo que eles faziam ficava para o faraó. Era um trabalho obrigado. Então, Moisés é suscitado por Deus e tira esse povo do Egito através de um caminho de 40 anos no deserto, quando eles entram na Terra Prometida. Na realidade, 38 anos. Eles entram na Terra Prometida. Aquela terra que eles haviam abandonado algum tempo antes, estava ocupada agora por outros povos. E eles chegam para ocupar essa terra. Portanto, vão estar em conflito com esses povos que ocuparam a terra que era deles. E esse período desse conflito de ocupação da terra é o período do livro dos Juízes. Ainda não existia um rei. O primeiro rei de Israel é Saul. Não existia ainda um rei. E, portanto, as tribos eram autônomas e, ocasionalmente, o Senhor suscitava um líder para liderar algumas tribos contra um inimigo que era comum. É o chamado período da anfictionia, ou a federação das tribos, né? A única tribo que não recebeu terra foi a tribo de Levi, que ficaria encarregada do culto divino. E, por isso, as demais tribos deveriam sustentar a tribo de Levi. Então, as tribos estão espalhadas pela região onde vai ficar Israel, e essa região é atacada, é ocupada, é uma região de conflito com outros
povos que estavam por ali. Os filisteus, heveus, jebuseus, e uns eus, né, um monte de eus que tinha por ali, que ocasionalmente o Senhor chamava alguém para liderar. Sansão, Débora, Jefté, e um desses é Gideão. Gideão é um dos líderes que Deus suscitou num momento em que Israel estava sendo atacado pelos madianitas, uma tribo bastante conhecida, inclusive bem conhecida de Israel, porque Moisés, inclusive, era casado com a filha de um sacerdote madianita. Portanto, era uma tribo já bem conhecida dos judeus. E o texto começa dizendo assim: os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e este os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas. Então, o autor do livro fala que a raiz de todos os males que aflige o povo de Deus é a desobediência, é o pecado, é não fazer as coisas que Deus determinou que se fizesse. E isso vale para os tempos de hoje. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que as coisas de Deus estão sendo atacadas, destruídas, onde o povo de Deus está sendo ameaçado, atacado, e a causa disso é que a humanidade abandonou os caminhos de Deus. Não adianta falar que o problema é econômico. Gente, a economia, a violência, essas coisas todas que nós vemos hoje em dia, que estão tomando conta de nossa sociedade, prejudicando o nosso futuro, ameaçando a nossa juventude, são só sintomas, não é a doença. É que nem a febre. A febre é sintoma, não é doença. A doença é outra coisa. Essas coisas que nós vemos, o avanço da cultura homossexual, o avanço do paganismo, o avanço do esoterismo religioso, o secularismo, o abandono das verdades da fé, que atinge a própria igreja, são sintomas de uma coisa pior, que é a doença. E a doença chama-se pecado. Para resolver o problema do mundo, você tem que resolver o problema radical, o problema de raiz. E o problema de raiz é o pecado. Não adianta você melhorar as condições sociais se o homem continua avesso a Deus e inimigo de Deus. Não adianta. Esse ideal que se estabeleceu aí do Estado perfeito, da justiça social, de não existir mais desemprego, não existir mais problemas de saúde e tal coisa, esse é o ideal, essa é uma ilusão. Porque os estados perfeitos, Dinamarca, Noruega, Islândia, que são considerados os estados mais avançados, onde pleno emprego, onde não existe não existe pobres na rua, onde não existe gente sem casa, sem moradia, onde a previdência social vale, os hospitais você escolhe qual médico você quer ir, seja ele quem for, o Estado paga, você vai para o hospital, não paga nada. Beleza, salário mínimo, para nós aqui seria um salário executivo, beleza, mas é o maior índice de suicídios, maior índice de alcoolismo, maior índice de uso de drogas, de depressão, da falta de sentido. Porque o problema não é um problema social, econômico, cultural. O problema de raiz é o pecado, o rompimento do homem com Deus. Quando o homem perde o sentido de Deus, ele perde o sentido da vida. E nada que você possa fazer vai substituir esse sentido. E a infelicidade se estabelece. O que nós vemos hoje em dia são sintomas de uma sociedade que cada vez mais se afasta de Deus e cada vez mais coloca Deus na periferia de seus interesses. É isso que nós assistimos. E não adianta ficar falando que nós temos que tomar conta do Amazonas, que nós temos que dar minha casa, minha família, meu sonho, minha família, minha felicidade. Não adianta falar nada disso. Não adianta, porque se o homem continua pecador, ele vai continuar infeliz, vai continuar violento, vai continuar egoísta, vai continuar insatisfeito, vai continuar
depressivo, vai continuar se matando, vai continuar se drogando, vai continuar se prostituindo. Não adianta. Porque o homem busca essas coisas para dar uma resposta ao seu anseio interior, o desejo de ter uma felicidade interior, uma resposta que seja definitiva e que seja concreta e que seja de fato uma resposta para a sua angústia de vida. Então nós vivemos hoje em dia uma situação muito semelhante àquela situação do povo de Israel. É um povo chamado por Deus, salvo por Deus, da escravidão do Egito, mas que é atacado, que é ameaçado, que é violentado por inimigos que não são cristãos, não são judeus, não são da aliança. E eles têm que se defender. E têm que se defender para poder viver a sua própria fé. É a situação da época dos juízes, é a situação que nós vivemos. Nós somos um povo que estamos no meio de um território, e esse território é habitado por várias tribos, fora o povo de Deus, as várias tribos. E essas várias tribos nós podemos falar que são as diversas ideologias e mentalidades que estão presentes em nossa sociedade e que afetam a nossa família, afetam a nossa comunidade, afetam a nossa vida. Nós enfrentamos isso dia a dia. Os universitários enfrentam isso dentro da universidade, né? Porque a universidade passou a ser, antigamente, você fazia vestibular, era um rito de passagem, né? Da adolescência para a fase juvenil e adulta, né? Hoje em dia, a entrada na universidade é a passagem para o ateísmo. Porque você entra na faculdade e começa a perder a fé. Porque você é atacado de tudo quanto é lado, por uma ideologia, por uma ideologização, não por um ensino, mas por uma doutrinação contra as verdades absolutas. Será que não existe hoje em dia verdade absoluta? Tudo é relativo. Então, aquilo que é, não é mais. Pode ser. Tudo pode ser. Nada é. Então, começamos a viver isso. É esse ambiente que nós vivemos. Nós somos atacados de todos quanto é lado. De tudo quanto é lado. Ontem eu estava, anteontem, aliás, ou anteontem, sei lá. Eu estava assistindo um filme na televisão, e estava passando uma série que é interessante, uma série de investigação, que eu gosto de vez em quando assistir, chama-se Cold Case, a coisa, casos antigos, né? É a recuperação de crimes antigos, tal coisa. Aí tinha lá um problema de mães solteiras na década de 60. Mãe solteira na década de 60 era um Deus nos acuda, né? Hoje em dia é incentivado, né? Na década de 60 era um Deus nos acuda. Aí o problema era a menina que era grávida, com 17 anos, acabou morrendo. Aí vai fazer investigação. Aonde eles vão chegar? Vão chegar num convento de freira que recebia essas meninas, e aí começa a falar mal da igreja. Não tem nada a ver com crime. Mas atacar a igreja, atacar as verdades da fé. É um sistema. É um sistema. E nós vivemos isso. O nosso povo vive isso. É um sistema que se organiza contra as verdades da fé, contra o Evangelho, e usam todos os meios para isso. E nós estamos no meio disso. Dessa mentalidade, desse conjunto de valores, disso que é chamado de cultura. E a gente se deixa penetrar por isso. Essa tentativa, essa discussão da enculturação da fé, né? Você tem que respeitar a cultura e colocar na cultura alguns valores evangélicos que não ferem a cultura. Ora, gente, se o evangelho não é a cultura superior, ele não é evangelho. Se a verdade não é Jesus Cristo, não é verdade. E se a verdade é que nos liberta, então é Jesus Cristo nosso libertador. A profissão de fé em Jesus Cristo, homem e Deus, verbo encarnado, redentor por sua morte e ressurreição. E isso é que salva o homem da ignorância, isso que salva o homem do pecado, isso que salva o homem desse sistema que está aí destruindo a nossa humanidade.
E isso é necessário ser proclamado, independente das culturas que querem nos impor, que nós devemos aceitar valores que são universais, mas não são valores cristãos. Então vão ser budista, então vão ser macumbeiro, que tudo vale a mesma coisa. Não é isso. E outra coisa, quem não é amigo de Jesus Cristo não serve para ser meu amigo. Então eu não sou amigo de espíritas. Posso ser amigos até de evangélicos, porque o Cristo é o mesmo. Eu não aceito esse tipo de relativização. Porque é isso que nos leva para onde nós estamos indo. Tudo vale. Tudo é aceito. Tudo é válido. E a gente cai nos outros extremos também, né? Aí nada é válido, nada é aceito. Então, nós estamos numa guerra cultural, uma guerra de mentalidades, uma guerra de valores. E o Evangelho está nisso daí. O Evangelho é conflituoso. A proposta de Jesus Cristo é conflito. Eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer a espada. O Evangelho é conflituoso. O cristianismo não é uma religião, entre aspas, pacífica. É uma proposta de mudanças radicais. E isso exige violência. Não violência contra o outro, violência contra o pecado que está em nós. A ruptura com esse esquema, com essa mentalidade mundana, racionalista, materialista, secularista, hedonista, para falar alguns dos istas que estão tomando conta hoje. Como antigamente os zeus tomavam conta, agora são os istas que tomam conta. Então nós estamos no meio disso. Nós estamos no meio disso. E não adianta falar que não, porque nós estamos vivos. Moramos, convivemos, trabalhamos. Nós estamos no meio disso. E o nosso povo tem sido atacado constantemente por esses inimigos, essas ideologias, esses comportamentos que estão presentes em nossa sociedade. E isso não é um conto de carochinha, isso não é um milenarismo, um fatalismo, mas é uma realidade que nós vivemos. Aí o texto, o Juízes 6, começa a falar de alguns pontos importantes. Primeiro, diante dessa situação de ataque que a humanidade vive, que o povo de Deus vive por causa do pecado, a raiz é essa, Deus escolhe homens e mulheres para liderar essa batalha, para serem líderes, para comandarem, exercerem a liderança. E ontem nós só falávamos que o Senhor estava nos dando uma nova unção, estava levantando homens, mulheres e jovens para exatamente esse trabalho. E aqui nós vemos Deus chamando um homem chamado Gideão, versículo 11. Veio então o anjo do Senhor, quando o Velho Testamento fala anjo do Senhor, é o próprio Senhor, o seu Espírito, e sentou-se debaixo de um carvalho em Éfra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, seu filho de Abiezer, estava debulhando o trigo do lagar para escondê-lo dos madianitas. Então aquele homem, o Gideão, que era israelita, atacado pelos madianitas, estava preocupado em recolher o trigo no seu lagar para defender dos madianitas. Ou seja, eu estou preocupado com a minha vida, com a minha família, com o meu alimento, o resto que se lasque. Essa é a posição que muitos cristãos têm. Vou defender o meu,
e o resto defende o seu. Era o que Gideão estava fazendo. Muitas vezes nós temos essa mentalidade, que as coisas que estão acontecendo aí não tem nada a ver comigo. Tem sim. O que acontece contra o povo de Deus tem a ver comigo. E eu tenho que me importar com isso. Eu não tenho que importar somente com a minha sobrevivência, com a minha comodidade, com o meu conforto, com a minha segurança. Não, nós somos membros de um mesmo corpo, de um mesmo povo. Aquilo que ofende a um, meu irmão, ofende a mim. Aquilo que coloca em risco de vida, meu irmão coloca em risco de vida a mim. Essa visão solidária que nos falta. E Jesus Cristo testemunhou claramente que isso é parte do cristianismo, sermos solidários uns com os outros, responsáveis uns pelos outros, porque Ele, sendo Deus, não se apegou ao ser divino, mas despojou-se de si para assumir a nossa humanidade numa completa solidariedade com a nossa condição. Ele que não precisava de maneira alguma estar entre nós, Ele escolheu ser um de nós e nos chamar a participar da sua realidade divina por solidariedade. Nós somos filhos de Deus porque Deus se fez homem, o Filho de Deus se fez homem, e o Filho de Deus se fazendo homem nos deu o direito da herança da filiação divina, por solidariedade. Portanto, Ele mesmo ensina que aquilo que acontece com um é responsabilidade de todos. Portanto, eu não posso ficar pensando em meu projeto, na minha casa, na minha família, na minha segurança, nas minhas coisas, na salvação da minha alma, enquanto existe necessitados, enquanto o mundo está perdido nas mãos de Satanás, enquanto o nosso povo está sendo ameaçado por esse ateísmo prático que está às nossas portas, enquanto nossos jovens estão sendo corrompidos por uma mentalidade secularista cada vez mais violenta, enquanto os costumes estão sendo derrubados por uma prática hedonista de prazer e prazer e prazer, nós não podemos assistir essas coisas no Zap e achar que isso acontece simplesmente no YouTube. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. Porque se nós não formos responsáveis, vamos embora para casa, vamos trancar a porta, vamos fazer uma compra uma vez por mês e botar tudo que nós precisamos para comer e beber dentro de casa e vamos trancar a porta e vamos viver a nossa vidinha lá dentro. Nós somos responsáveis uns pelos outros. E Deus nos chama para isso. Deus nos chama para isso, para nos tirar desse conforto que muitas vezes nós estamos. Né? Não tem nada a ver com isso. Isso não me afeta. Isso não é problema meu. Não, é problema sim. É problema nosso. O Senhor nos chama. Veio lá buscar um sujeito que estava preocupado só contigo, só consigo. Só estava preocupado com ele mesmo. Então o anjo disse: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Aonde que Deus viu valente guerreiro? Só Deus viu. E o cara era um covarde. Ele não estava querendo assumir responsabilidade nenhuma, ele estava querendo defender o seu. Onde ele viu o valente guerreiro? Só Deus mesmo, porque Deus viu o coração. Né? Gideão respondeu: perdão, Senhor. Se o Senhor está conosco, por que sobreveio tudo isso? Olha só. É a nossa primeira resposta, né? Quando nós sentimos que alguma coisa está errada, que Deus está nos chamando: ah, Deus, por que você deixou fazer isso? Porque você que é todo poderoso, porque você não matou os maus? Eu lembro uma vez que teve a morte do Nelson Mandela na África do Sul. Ele saiu aqui do Brasil um avião com Fernando Henrique Cardoso, Dilma, Lula, Zé Dirceu. Eu falei assim: por que o avião não caiu? Cai tanto avião, por que esse não caiu?
Deus mandasse um rainho. Tchip! Nós começamos a culpar a Deus das coisas que estão acontecendo. E queremos que Deus seja o libertador, mas Deus quer nos libertar através de nossas ações. Deus quer estabelecer o seu reino através de nosso empenho. Deus quer trazer a salvação aos homens através do empenho de nós, os cristãos. Nós somos salvadores do mundo. O Papa Bento XVI dizia isso. Se nós somos cristãos, que significa outros cristos, o nosso papel no mundo é a salvação do mundo. E como é que Jesus Cristo salvou o mundo? Com sua morte, com a entrega de sua vida. E é isso que o Senhor nos chama. Então, esse homem que está preocupado consigo mesmo, está preocupado com seus problemas, Deus vê nele um valente guerreiro e o chama para uma tarefa. E ele ainda fica amedrontado com isso, e quer retrucar a responsabilidade para o Senhor, mas a responsabilidade é dele. O Senhor olhou para nós, não olhou a nossa covardia, a nossa insuficiência, mas olhou o nosso coração e sabe que nós temos capacidade, e sabe que nós podemos com ele realizar a sua tarefa. Por isso ele chamou Gideão de valente guerreiro, por isso ele chama cada um de nós de valente guerreiro. Você pode nem saber que você é isso. Você pode nem saber que você tem essa vocação sublime. Mas Deus já olhou para nós e já plantou em nosso coração esse chamado. Nós é que negaciamos, né? Como nós somos inseguros com as coisas de Deus, né? Deus fala com Gideão e Gideão fala: se é verdade mesmo, que chova dentro do cobertor e não chova fora. Aí a gente faz isso com Deus, né? Se é você mesmo, aí Deus fez chover dentro do cobertor e não choveu fora. Aí Gideão fala assim: agora eu quero o contrário. O sujeito inseguro, gente. Como nós somos inseguros das coisas de Deus. Como nós queremos que Deus prove o seu chamado constantemente. Como nós exigimos que Deus prove que Ele é Deus. Para que a gente tome uma decisão em relação a Ele. Tem gente que decide uma coisa de manhã, outra na hora do almoço, outra no café da tarde, outra na janta e dorme pensando diferente. Será? Será? Gente, quem é que garante que o mundo não vai acabar agora meio-dia? Eu gostaria. Já pensou se o mundo acabasse hoje? Que legal. Nós tudo aqui ia voando para encontrar com o Senhor nas nuvens. Tem uns que vai precisar de uns 3 anjos para empurrar, né? Aquela asinha do Wilson no rebanhinho não é suficiente, não. Ele tinha umas 4 turbinas amanhã para levantar aquele ânimo, viu? Não é? Então, esse é o homem que Deus chama. Esse somos nós, preocupados com nossa própria vida, preocupados com a nossa própria segurança, preocupados com nossos próprios projetos. Queremos provar Deus, que Deus fala de maneira absoluta, que é aquilo que Ele quer. Esses somos nós. E é esse nós que Deus chama. Chama para quê? Para uma obra de salvação de seu povo. Fala aí para quem está do seu lado: você é chamado, você é chamada. Interessante que o chamado de Deus, ele descobre em nós o que nós temos de melhor.
a vocação de Deus, descobre em nós o que nós temos de melhor. Porque a vocação tem esse mistério, tem essa graça, coloca em evidência o que nós temos de melhor. E interessante que, de uma certa maneira, e quem disse isso é o Bento XVI, se destaca em nós o que é melhor e a vocação consegue esconder o que nós temos de pior. É interessante isso, porque Deus é misericordioso. Gente, nós somos exatamente isso que nós apresentamos ser quando nós estamos na liderança da comunidade? Somos? Não. Quando nós não estamos na evidência da comunidade, no exercício de nossa liderança, Deus sabe quem nós somos. Deus conhece nossos pensamentos, conhece nossas fraquezas, conhece nossos pecados, conhece nossos medos. Se o povo que nós lideramos visse quem nós somos no escondido de nosso quarto, não acreditariam em nós. Não é verdade? Mas é que a vocação desperta e manifesta em nós o que nós temos de melhor, que é aquilo que Deus nos deu. E por isso nós adquirimos credibilidade, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Deus fez de cada um de nós. Então Deus, ao nos chamar, desperta em cada um de nós o que nós temos de mais nobre, de melhor, de mais competente, de mais altruísmo, de mais doação. Portanto, se nós quisermos ser melhor, nós temos que aceitar o chamado de Deus. Porque só o chamado de Deus faz sair de nós aquilo que é de melhor. E foi assim com Gideão. Porque Deus arrancou de Gideão aquilo que ele tinha de melhor e fez dele um valente guerreiro. Embora ele fosse um bundão. E aí o texto também mostra duas coisas importantes. Primeiro, que existem algumas condições para estar a esse serviço. E são duas. E segunda coisa, ele fala que não precisamos de muita gente, que são poucos. Nós achamos muitas vezes que para realizar as obras de Deus nós precisamos de multidão. Não, nós precisamos de pessoas determinadas. Precisamos de pessoas determinadas, não de muita gente. O Senhor começou a obra de salvação do mundo, de edificação de seu reino, com 12. E mesmo assim um negou, traiu. Os outros 11 fugiram. Ele começou com pouca gente. Então, quem é que está apto? Então, quando o Gideão assume a responsabilidade de liderar o povo de Deus, Deus dá a ele um povo. Então, o que é esse povo? Um monte de gente. E esse monte de gente tinha que cumprir algumas exigências. No capítulo 7 nós encontramos, no versículo 2, o Senhor disse a Gideão: o povo que está contigo é muito numeroso para que eu entregue Madiã em suas mãos. Não aconteça que Israel se glorie nas minhas custas, dizendo: foi minha mão que me salvou. Portanto, dá a esse povo a esse aviso, dá ao povo este aviso: quem estiver medo e a tremer, volte atrás e retire-se do monte de Galaade. Nisso, 22.000 homens da tropa voltaram, enquanto só 10.000 ficaram. Eram 32.000 que estavam
alistados com Gideão para a obra contra os madianitas. E desses 32 que estavam alistados com Gideão, 22.000 foram embora para casa porque tinham medo e estavam tremendo. A primeira coisa, a primeira condição é não ter medo. Não ter medo. Nós temos medo de fazer, medo de ser criticado, medo de não dar certo, medo de não... Vamos inventar. Os medos são as desculpas. Os medos são as desculpas que a gente vai colocando. A gente arruma desculpa para disfarçar nosso medo. Não deu, eu estou com dor na unha, descolori o cabelo, vai chover na terça-feira, então não vou na quarta. Então, essas são as desculpas, é medo. Medo de se comprometer, medo de perder a liberdade, medo de não poder fazer mais as coisas que fazia, medo. Então, a primeira coisa que nós temos que vencer é o medo, porque o medo afeta a maioria da tropa. A maioria da tropa. E nós temos que enfrentar o medo, porque o medo vem mesmo. O medo é consequência da desconfiança que nós temos de Deus. O medo é consequência do pecado. Foi o primeiro sentimento que Adão teve em relação a Deus depois do pecado. Tive medo e me escondi. Perdi a confiança em Deus e me escondi. Perdi o relacionamento com Deus e me escondi, por medo. O medo está presente na vida humana, está presente nas vocações. Na própria vocação de Nossa Senhora, para ser mãe de Deus, ela foi obrigada a passar por cima do medo. Não tenhas medo, Maria. José, para assumir o seu papel, foi obrigado a passar por cima do medo. Não tenha medo, José, de receber essa mulher em sua casa. E o que nos paralisa, na maioria das vezes, é o medo. E o medo nos faz tremer. Nos faz tremer. Que nem mulherzinha. Tremer, medo. Será? Como é que vai ser? Eu me recordo quando o Monsenhor Mauro morreu. De 4 de dezembro de 1991. Lá na Catedral de Pouso Alegre. E olhando... E aliás, fiquei butina com Dom João Bosco, porque eu estava querendo ficar com o terço do Monsenhor Mauro, que estava na mão dele, e eu estava do lado do caixão. Falei assim, a hora que for fechar, né? Ele já está rezando no céu em outro rosário, não está rezando nesse. Então esse vem para mim. Aí a hora que fui eu que fechei a urna, aí o Dom João Bosco estava presidindo as exéquias e falou assim, Tatá, pega o terço dele para mim. Eu queria ficar com o terço dele. Mas eu lembro depois que saiu o enterro, o Padre Jonas estava lá e eu falei para ele assim, e agora, Padre, como é que vai ser? Como é que vai ser? Tínhamos acabado de aprovar a Associação de Fiéis Leigos. Tínhamos acabado de comprar essa casa. Como é que vai ser? O homem que até então a gente não precisava ficar preocupado, porque ele mandava mais que o bispo. De periferias. Como é que vai ser? Aí o Padre Jonas falou comigo, assim, não tenha medo, toca. É uma experiência. Eu sabia dos sonhos do Monsenhor. E sabia que os sonhos dele eram muito mais do que isso que nós temos hoje. Mas o primeiro sentimento que eu tive foi medo. Uma diocese que foi dirigida o tempo inteiro por um clero, agora quem está na frente é um leigo. E nenhum membro do clero conosco.
E se vocês conhecessem a minha vida, lá no meu sócio, vocês não confiariam. Mas Deus arranca de nós o melhor, se nós ultrapassarmos o medo. O que nos paralisa é o medo. As nossas comunidades não avançam mais por causa do medo. Nós não somos ousados como deveríamos por causa do medo. E o medo vai gerando essas desculpas e esses obstáculos. Não sei, vão colocar de novo o manto, vão discernir de novo, vão rezar em torno disso, vão rezar em cima disso, vão. Não tem dinheiro, não tem gente, não tem som, não tem carro. E todo mês, final de mês, não dá para ir final de mês, pagar uma taxa da casa final de mês, mas não dispensa a cerveja semanal que custa mais do que uma taxa de um fim de semana por mês na casa. São os medos. São os medos. E interessante que o Senhor falou uma coisa que é difícil nós ouvirmos, né? Quem tem medo vai embora para casa. Dispensou 22 mil. A segunda condição para estar a serviço do Senhor está um pouco mais à frente. Quando ele fala que as pessoas deveriam ir tomar água. O Senhor tornou, versículo 4, o Senhor tornou a falar a Gideão. Ainda há gente demais. Já 10 mil? Ainda há gente demais. O Senhor provoca, né? Ele gosta, né? Eu fico imaginando Deus esfregando as mãos assim, tem gente demais ainda. Manda-os descer até a água. Lá eu farei a seleção para ti. Quando eu te disser, este vai contigo, ele irá. E de quem eu te disser, esse não vai contigo, esse não irá. Gideão mandou o povo descer até a água. E o Senhor disse: põe de um lado os que lamberem a água com a língua, como faz um cachorro, e aos que beberem ajoelhados, põe do outro lado. Os que lamberam a água, levando a boca com as mãos, foram 300, e todo o restante das tropas bebeu a água ajoelhado. O Senhor disse a Gideão: eu vos salvarei com os 300 homens que lamberam a água, e entregarei os madianitas em tuas mãos. Interessante, eu vos salvarei com os 300 homens. Não são os 300 homens que nos salvam, é Deus que com os 300 homens nos salva. Aqui nós vemos uma coisa interessante. Nós estamos num ambiente de seca, deserto, aquela região é desértica. E são homens preparados para a guerra, armados de armaduras, couraças, escudos, espadas, capacetes, perneiras. Calor. A água é necessária. Você imagina aquelas pessoas com sede, com muita sede. Aí o Senhor fala, aqueles que só colocam a mão na água e levam na boca, vão ser os que vão lutar, e aqueles que se rendem à sede não lutarão. O que ele quer dizer com isso? Aqueles que colocam suas necessidades com prioridade em relação à tarefa de Deus, não servem para Deus. Se você coloca o seu projeto pessoal na frente do projeto de Deus, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para vocês que vocês não servem para servir a Deus.
Para servir a Deus é necessário priorizar o projeto de Deus e não o nosso projeto. Nosso projeto de riqueza, de conforto, de estabilidade, de segurança, de felicidade humana. E são as coisas que a gente faz. Por que a gente não realiza tudo que nós somos chamados a realizar? Porque nós colocamos os projetos pessoais na frente dos projetos de Deus. O que é mais importante? Um fim de semana na praia, que você tem o direito, ou um fim de semana de missão no lugar onde o Evangelho nunca foi pregado? O que Deus quer que você faça? Você precisa de colocar um cobertor para poder chover fora e dentro? Ou o medo do que a família vai dizer vai te paralisar? Aí você pode estar falando assim, mas isso é exagero do Tatá. Aquele que prioriza seu próprio projeto em relação ao projeto de Deus não está apto para o serviço de Deus. Por isso são poucos. E você sabe como é que se chamam esses poucos? Sabem como é que chamam esses poucos? Exagerados, radicais, fundamentalistas, conservadores, fanáticos. Eu costumo chamar de cristãos. Eu costumo chamar de cristãos. Aqueles que colocam os seus projetos à frente dos projetos de Deus não estão aptos para a obra de Deus. Gideão experimentou isso e sobraram 300 fanáticos, 300 fundamentalistas, 300 tridentinos. Eu chamo de cristãos. E esses cristãos foram capazes de dominar e vencer os madianitas. E como é que foi a estratégia deles? Que é a estratégia que nós começamos a pensar para a diocese. Como eram 300, e eram poucos, eles tinham que ter um jeito de vencer aquela massa de inimigos. E como é que Deus instruiu Gideão? Falou para Gideão, versículo 16, falou para Gideão dividir os 300 homens em 3 batalhões. Então, a primeira coisa que Deus fez, é interessante isso, dividiu. A divisão proposta por Deus não significa a autonomia de cada um dos batalhões, significa uma estratégia de multiplicar a presença. Uma estratégia de multiplicar a presença. Na realidade, é um grupo só, e que é dividido em 3 batalhões. Então, como é que nós pensamos? Antigamente nós falávamos assim, vamos criar as equipes de serviços paroquiais. E depois nós começamos a falar, vamos criar as comunidades locais. Porque assim nós vamos ter um grupo grande de poucas pessoas. Nós não vamos estar todos no mesmo lugar, mas nós vamos ter um pouco de gente nossa em todos os lugares. Estão entendendo? Mas é o mesmo exército. É o mesmo exército. É a mesma tarefa. É a mesma missão. Por favor, pessoal, não é para sair ainda não.
Não é para sair ainda não. O café pode esperar. Pode voltar. Não terminou a instrução? É a mesma tarefa. É a mesma missão. E é o mesmo povo. Só que um pouco em cada lugar. E essa era a visão. Nós começamos a falar em uma rede de comunidades. E isso vale para todas as comunidades. Em termos de casas de formação, casas de missão, comunidades. É ter um pouco em vários lugares. De tal forma que pareça que nós somos muitos, embora sejamos somente 300. Começamos a falar numa rede de lugares. Então nós temos os nossos 100 em cada um dos lugares da diocese. Nós somos 76 núcleos comunitários, distribuídos em vários lugares, em várias regiões, área rural, área urbana, algumas cidades com mais de uma comunidade, casas de missão. E a ideia é exatamente essa: cercar o acampamento que nos é dado. E esse acampamento é a nossa diocese. É esse povo que nós temos que conquistar. Somos 1 milhão de habitantes em nossa diocese. Nós temos que atingir esse 1 milhão. E nós somos poucos. Nós somos aqui hoje 300, mais ou menos. 200 e poucos, 300. Nós somos poucos para atingir 1 milhão. Como fazer isso? Nos posicionando estrategicamente. Não adianta todos nós estarmos no mesmo lugar, como nós estamos hoje. Que o efeito vai ser muito pequeno. Mas se nós estivermos cada um em nossos lugares, realizando o nosso trabalho, nós vamos atingir muito mais. Portanto, a estratégia é a estratégia de pequenos núcleos espalhados por todo esse território que é a nossa igreja diocesana, que nos foi dado para evangelizar, para destruir o inimigo que tem nos destruído. Nós que somos chamados para isso. Nós que priorizamos o projeto de Deus e não o nosso próprio projeto. O que caracteriza cada um desses grupos, desses batalhões de 100? É que todos eles estão armados com as mesmas coisas. Possuem a mesma identidade, possuem o mesmo chamado, são do mesmo povo, possuem o mesmo chamado, venceram o medo, priorizaram as coisas de Deus e são armados com as mesmas armas. E todos nós possuímos as mesmas armas. E o que Deus deu a cada um deles? Então Gideão dividiu os 300 em 3 batalhões e a todos entregou chofares e cântaros vazios com uma tocha acesa dentro. Chofares, ou chofar, é aquela trombeta de chifre. Então, todos eles tinham uma trombeta na mão e tinham um cântaro. Cântaro, vocês sabem o que é? Uma moringa. Uma moringa. Vazia com uma tocha acesa dentro. É isso que eles estavam armados. Gente, o Senhor nos dá essas armas para isso. E quais as armas que Ele nos dá? Ele nos dá uma trombeta. Uma trombeta. Cadê a trombeta de vocês? Nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E dentro de nós brilha uma centelha, e dentro de nós brilha um fogo que é o Espírito Santo.
Nós somos armados com a trombeta e com o Espírito Santo. E com isso, nós vamos vencer nossos inimigos. Como é que foi feito isso? Armados dessa maneira, cada um deles tomou uma posição. Versículo 21. Cada um ficava em seu posto ao redor do acampamento. Cada um ficava na sua posição. Aonde que é a sua posição? Aonde é a sua posição? Aonde é a sua posição? Aonde é a sua posição? É lá. É lá. E é lá que nós vamos fazer o quê? O que todo mundo tem que fazer. Quebrar as bilhas, manifestar o Espírito Santo e anunciar a palavra de Deus. Se nós fizermos isso, cada um em nosso canto, nós vamos vencer os inimigos dessa igreja diocesana. Se cada um de nós fizermos o que nos é proposto fazer, lá no lugar onde nós estamos. Tocamos a trombeta, anunciamos o Evangelho. Manifestamos o Espírito, a vida no Espírito, os carismas, o poder de Deus. E aí os nossos inimigos serão vencidos. Porque eles vão ficar amedrontados. Porque de todos os lugares, para todos os lugares, aonde eles olharem, terá alguém tocando trombeta e manifestando o Espírito. Eles vão achar que nós somos muitos. E nós só somos 300. Só 300. E vão achar que somos muitos. O grande risco que existe aqui é um grupo achar que é inimigo do outro. Que haja divisões entre nós. Que a gente acha que aonde eu estou não tem nada a ver com os outros que estão em seus lugares. É um só povo, é uma só identidade, é uma só a trombeta, é um só o Espírito. Portanto, quando um convoca o outro tem que ir. Nós não somos inimigos. Nós não somos concorrentes. Como é que chama a sua comunidade? Não é inimiga das outras. Não é concorrente das outras. Portanto, é estranho quando se convoca um arrastão juvenil, por exemplo, a comunidade fala, eu não vou mandar porque não tem nada a ver comigo. Como que não tem nada a ver com você? Aí quando convoca uma missão, não vou, que é lá. Como que não tem nada a ver com você? É o mesmo povo, é a mesma batalha, é o mesmo inimigo, são as mesmas armas, é o mesmo chamado, é o mesmo Senhor. Essa realidade particular de cada um não elimina a realidade comum de todos nós. Nós saímos da onde? Nós saímos daquele grupo de 32 mil. Depois nos constituímos um grupo de 10 mil. E depois nos constituímos um grupo de 300. Mas nós temos a mesma origem, o mesmo chamado. E o nosso chamado é um chamado voluntário, porque nós quisemos. Nós não estamos aqui porque é nossa profissão, mas sim é porque é nossa vocação.
Estamos colocados no lugar onde nós estamos convocados para estabelecer o domínio de Deus sobre essa terra. E nós fazemos isso com essas duas coisas, as únicas coisas necessárias para a batalha, que é o Espírito Santo e a Palavra de Deus. Não mais do que isso. E quando nós começarmos a anunciar poderosamente a Palavra de Deus na força do Espírito Santo, nós não precisamos fazer força para vencer os inimigos, porque eles mesmos vão se matar. Porque eles mesmos vão se destruir. Porque eles não têm a unidade que nós temos, não têm as armas que nós temos, não têm as motivações que nós temos. Essa passagem é a passagem de nossa estratégia, que se aplica a cada comunidade com as suas casas de missão, casas de formação, pequenos grupos. O que são os pequenos grupos? Eu não sei se vocês já viram, já tiveram essa experiência e já devem ter visto nesses estágios de noite, quando eles acendem os celulares, né, ficam até... Gente, essa é mesmo a ideia. Vocês já imaginaram? Nós temos pequenos grupos em todas as nossas cidades, em todas as famílias, nos bairros, pequenos grupos familiares. E quando esses pequenos grupos começarem a acender o fogo do Espírito Santo e proclamar a palavra, vocês já imaginaram que barulho vai ser nessa diocese? Ah, mas eu não gosto de pequeno grupo. Não é meu jeito de fazer as coisas. Porque nós não temos a visão estratégica. Se nós ficarmos todos juntos, nós vamos produzir pouco. Se nós formos grupos coesos, cada um no seu canto, nós vamos colocar fogo na face da terra. Se nossas comunidades forem fortes aonde estão, nós vamos transformar essa realidade do mundo. E isso não é um trabalho profissional, isso é uma escolha, uma resposta ao Senhor que nos chamou de valentes guerreiros. Porque Ele arrancou de nós, porque Ele arranca de nós aquilo que nós temos de melhor. Nós temos a trombeta, temos o fogo, temos que nos colocar, pequenos grupos espalhados, comunidades espalhadas, mas uma realidade só. Nós não somos concorrentes uns dos outros, nós não somos inimigos uns dos outros, nós estamos a serviço do mesmo Rei, serviço da mesma obra. Essa é a estratégia que Deus tem para nós. E que nós temos que implementar nessa diocese, porque esse povo que habita essa região do sul de Minas é um povo que precisa ser salvo, precisa ser arrancado do pecado e da perdição. E nós somos responsáveis por isso. Os madianitas não podem continuar roubando aquilo que nós temos de melhor. Não podem continuar roubando nossa juventude, nossas famílias. Não podem. Essa mentalidade de pecado não pode continuar vencendo no lugar onde nós estamos. Esse lugar Deus nos deu por herança. Esse lugar é dele e cabe a nós, por Deus, vencer esses inimigos. Vamos pedir ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que arranque do nosso coração todo medo e que tenhamos a coragem de colocar em primeiro lugar a sua obra, o seu projeto. Vamos pedir ao Senhor que derrame sobre nós seu Espírito Santo e que nos unja com aquela unção de santidade
que Ele nos prometeu. Ó Senhor, ó Senhor. Ó Senhor. Ó Senhor. Acende o fogo em nosso coração, Senhor. Acende o fogo em nosso coração, Senhor. Dê-nos a coragem, Senhor, dê-nos a coragem. Sejam seus projetos os nossos projetos. Ó Senhor, ó Senhor. Ó Senhor Deus. Ó Senhor Deus. Ó Senhor Deus. Acende o fogo, Senhor, de nosso coração. Dê-nos, Senhor, a liberdade de Tua palavra. Que tenhamos a Sua visão, a visão de Tua obra. Acende, Senhor, o fogo em nosso coração. Acende, Senhor, o fogo em nosso coração. Que possamos manifestar o Teu poder, que possamos manifestar o Teu Espírito em nós. Acende, Senhor, o fogo em nosso coração. Que sejamos abrasados, Senhor, pelo zelo do Evangelho. Que sejamos abrasados, Senhor, pelo amor às almas. Que sejamos abrasados, Senhor, pelo amor ao Seu reino, ao Seu Evangelho. Acende, Senhor, o fogo em nosso coração. Dê-nos, Senhor, esse fogo santo. Dê-nos, Senhor, essa unção. Orianda Marache, Diricanda Marache. Que os inimigos da fé não tenham mais a vitória. Que as forças do inferno não prevaleçam mais sobre nós. Que possamos arrancar da boca do lobo e do leão as almas que estão se perdendo. Acende o fogo em nosso coração, ó Deus. Acende o fogo do Seu Espírito. Ó Deus. Ó Deus. Glória na Maria. Escutamos o Teu chamado, escutamos o Teu chamado.